Bom dia a todos os alunos do nono ano, voltando com nossas aulas online. A partir de hoje nós vamos falar sobre a dança. Cada semana nós vamos falar um assunto que vai ser referente a um bimestre. A dança, nós vamos falar sobre a dança e deixar as questões para que vocês resolvam para valer a avaliação do primeiro bimestre. A dança, vamos citar algumas danças de salão e vamos dizer os benefícios dessas danças para a saúde das pessoas. A expressão dança de salão refere a diversos tipos de danças em casal. É uma dança em casal que é dançado em um salão. Ela foi trazida para as Américas pelos europeus, quando vieram colonizar as Américas, trouxeram esses tipos de dança e foi se espalhando por todos os países das Américas. Citar aqui algumas as danças, as principais danças. As principais danças é a gafieira, o tango, a salsa, o bolero e o machixe. Agora nós temos as danças que se destacam em outros países. Eu vou apenas citar e dizer os benefícios dessas danças para as pessoas. Por exemplo, o forró. O forró nós podemos dizer que surgiu aqui na região Nordeste. Então o forró, a palavra forró é originária da palavra forró-bodó. Ela surgiu, a dança de forró surgiu em cidades nordestinas. E a partir dos anos 80, o forró surgiu um tipo de forró que é o forró eletrônico, com os instrumentos elétricos. Outros tipos de dança, eu vou citar apenas os tipos de dança: a gafieira, o machixe, a merengue, salsa, o bolero, o cha-cha-cha é um outro tipo de dança. A rumba é uma dança que é muito utilizada nas academias de dança, servindo como atividade física. O tango argentino. O tango argentino é sucesso no mundo todo, foi conhecido no mundo todo. Surgiu na Argentina, surgiu naqueles bairros mais humildes, nos bairros mais pobres da Argentina, mas se espalhou para o mundo todo e faz sucesso no mundo todo. Então, o tango argentino é muito conhecido no mundo. Um outro tipo de dança é o zouk e também o soltinho. Esses são os principais tipos de dança conhecidos. Nós temos a certeza seguinte, que as danças é muito importante para a saúde das pessoas, praticar como atividade física. Existem muitas academias de danças que as pessoas frequentam como atividade física. Então a dança de salão também é uma atividade física, é muito bom para o desenvolvimento do corpo da pessoa. Agora vamos ver os benefícios que a dança de salão pode proporcionar. Um dos benefícios é o relaxamento. Como a dança de salão é muito divertida, ela ajuda a pessoa a relaxar, contribuindo com a diminuição do estresse, que pode levar a vários benefícios, tanto físicos quanto psicológicos. Uma hora de dança de salão pode te ajudar a ter uma noite de sono muito melhor. Ou seja, ela relaxa bastante. Uma hora de dança de salão pode ajudar você a ter uma noite de sono muito melhor. Ela funciona como uma atividade física, é muito bom para o corpo e também é muito bom, tem muitos benefícios psicológicos. A interação social. Nós sabemos que a dança de salão é dançada por casais, então existe uma grande interação social. Então, como a maioria dos ritmos
exige um certo nível de contato com a outra pessoa, a dança de salão acaba incentivando a interação social. Como se dança muito próximo um do outro, ela serve como uma interação social. A confraternização que acontece durante as aulas também pode ajudar principalmente pessoas mais tímidas. Ou seja, quando existem as confraternizações nas escolas, tem as danças e pode ajudar as pessoas mais tímidas. Então existe uma interação social. A dança funciona como uma interação social. A autoconfiança e autoestima também um dos benefícios que a dança de salão nos propõe. Ao perceber que é possível aprender vários ritmos com seu trabalho e esforço, a pessoa também acaba desenvolvendo autoconfiança. Além disso, dançar periodicamente leva ao emagrecimento e mudanças corporais positivas, o que também contribui para o aumento da autoestima. Então, as pessoas obesas que praticam dança, a tendência é ela emagrecer, que vai melhorar também a autoestima dessas pessoas. A pessoa, quando é obesa, que diminui o seu peso, ela também melhora a sua autoestima, a sua autoconfiança e a sua autoestima. Outra coisa que a dança de salão nos proporciona, a memória. Para aprender vários ritmos, com vários passos e coreografias diferentes, é preciso usar muito a memória, o que pode ser bastante positivo para pessoas com mais idade. Exercitar a memória constantemente auxilia o cérebro contra a prevenção de doenças como o mal de Alzheimer. Ou seja, a dança tem vários passos. Então, para que você aprenda aqueles passos, você tem que memorizar. E você memorizando é uma maneira de até evitar o mal de Alzheimer. Então, é importante e você tem que ter uma memória boa para poder desenvolver aqueles passos da dança. Aumento da energia. Toda atividade física deixa a pessoa mais ativa devido ao estímulo da energia. Assim fica muito mais fácil desenvolver outras atividades, tanto no trabalho quanto em casa. Com tanto pique, é provável que você deseje dançar todos os dias. Ou seja, as pessoas que dançam, ela aumenta a energia. E aumenta a energia vai melhorar o seu desenvolvimento das atividades de casa e também nas atividades no trabalho. Então, quando você tem melhora a energia, você melhora o seu desempenho na área de trabalho e também na casa. Existem algumas empresas que já colocam aulas de recreação num certo intervalo, dá um intervalo de 10, 15 minutos para as pessoas praticar atividade recreativa, como dança e outros, porque foi comprovado que aumenta o desempenho da pessoa no trabalho. Mesmo perdendo aquele tempo, a produção é bem maior, porque aumenta a sua energia. Um outro benefício é o aumento do tônus muscular, ou seja, o seu corpo fica mais desenvolvido, os músculos mais definidos. Então, quando o músculo fica mais definido, nós dissemos que aumenta o tônus muscular. Então, a dança também melhora a musculatura das pessoas. Embora a dança de salão não envolva trabalhos musculares diretos, a musculatura acaba se tornando mais firme devido ao trabalho contínuo. Ou seja, pessoas que dançam direto vai definindo a sua musculatura. Então a musculatura vai ficando mais definida. Aumento do equilíbrio e da coordenação motora. As danças de salão elas vão aumentar
o equilíbrio das pessoas e a coordenação motora. Você tem que ter coordenação para dançar. Quem não tem coordenação dificilmente vai aprender a dançar. Se aprender, mas nunca vai ser um bom dançarino. Então ele tem que ter, além do equilíbrio, uma boa coordenação. Então a dança de salão leva a um aumento da consciência do corpo e de como ele se move, desenvolvendo ainda mais a coordenação motora e o equilíbrio. A atividade também ajuda no desenvolvimento da percepção espacial. Então, ela aumenta a coordenação motora. Desenvolvimento cardiovascular. A dança de salão não deixa de ser uma atividade física como toda atividade física. Leva o desenvolvimento cardiovascular. Outro benefício da dança nos proporciona melhora na postura, ou seja, a dança ajuda na melhoria da sua postura, ou seja, em qualquer dança, inclusive na de salão, ter postura é fundamental para que os passos sejam executados corretamente e também para que a coreografia fique mais bonita. Então melhora a postura. Diversão e bem-estar também é um benefício que a dança nos proporciona. A dança de salão é uma atividade muito divertida que estimula o corpo e a mente. Para quem não gosta de atividade física, a principal atividade é a dança. As pessoas que não gostam de praticar atividade física, a dança é muito importante para as pessoas que não gostam de praticar atividade física. Então, com isso, a gente viu os benefícios que a dança nos proporciona. Então, eu vou deixar no formulário do Google 5 questões que vai ser referente à atividade do primeiro bimestre. Então, espero que todos façam e deixe lá para que a gente corrigir e juntar com as outras atividades que você já tem para o primeiro bimestre, falando para o primeiro bimestre. Então, até a próxima semana, quando a gente vai falar de outro assunto referente ao segundo bimestre. E um bom dia a todos e até a próxima semana. Olá, pessoal, que saudade, que alegria poder me comunicar com vocês, mesmo à distância. Um abraço para todos. Nesta nossa aula, nós iremos tratar sobre a questão da variação linguística. E o que seria a variação linguística? É exatamente a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Por exemplo, o componente histórico, o componente social, regional e estilístico. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação e, em seguida, vocês terão uma avaliação sobre esses assuntos. Portanto, eu gostaria que vocês dessem a máxima atenção a toda a explicação que teremos ao longo desse vídeo para compreendermos melhor a questão da variação linguística. Então, gente, falar um pouquinho sobre a variação linguística histórica. Eu gosto de pegar um exemplo que ele é bem clássico e muito utilizado, que é a palavra você. A palavra você, historicamente, passou por transformações. Então, a palavra você passou por variação linguística. Lá atrás, a palavra você era utilizada como vossa mercê. Depois, para uma melhor adaptação aos formatos de comunicação, vós mercê. Atualmente, você. E eu não sei como ela vai ficar depois de tanto ser usada apenas na escrita, um V e um C. Provavelmente passe por outra variação. Então, essa é uma forma da gente perceber, através desse exemplo, como acontece na prática essa variação linguística. Esse é um exemplo da variação linguística histórica. Outro ponto, por exemplo, hoje nós utilizamos selfie, foto, manda foto, tira selfie.
Mas há um tempo atrás, nós tirávamos fotografias. Então, hoje nós temos uma variação linguística histórica também. Sobre a variação linguística regional, por exemplo, todos sabem o que é macaxeira, mas em outros lugares do país, essa palavra é chamada de aipim e em outros ainda de mandioca. É um exemplo clássico da variação linguística regional, quando você tem várias formas de falar uma palavra, uma mesma palavra, e às vezes até alguns sotaques também. Nós temos também a variação linguística no sentido da estilística, que diz respeito à adequação da linguagem em sua maneira formal ou informal. E é sobre esta que nós iremos tratar melhor em toda a nossa videoaula. Todas as explicações que eu irei apresentar através dos slides têm a ver com essa variação linguística de estilo. Então, apreciem bem todas as explicações e uma boa atividade para vocês. A variação linguística, ela nos propõe as marcas de formalidade e informalidade em todos os textos que produzimos, sejam textos escritos ou sejam textos orais. Convido vocês a darem uma atenção especial a estes textos, a estes fragmentos. O doutor André foi até o portão esperar o filho que chegava da aula. Nisso, a Lidiane ficou em casa preparando o jantar. Quando eles chegaram em casa, a Lidiane estava na cozinha preparando a famosa receita da família. Boa pra caramba, o bolo de milho cremoso. Imagino que vocês tenham percebido a informalidade que permeia todo esse texto. Essas duas frases que comunicam algo que ocorreu. Então, gente, dá para percebermos que a linguagem informal, ela está presente lá. E esta linguagem, ela faz parte dos nossos momentos de descontração. Essa linguagem, ela é aplicada entre nós e os nossos familiares, nossos amigos mais íntimos, e é também chamada de linguagem coloquial. Então, linguagem informal e linguagem coloquial são a mesma coisa. Aqui veremos orientações mais específicas sobre as características dessa linguagem informal. Ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Vocês podem olhar lá no texto que as próprias palavras têm uma diferença em sua forma escrita. A linguagem informal utiliza um vocabulário sempre mais simples, com expressões populares e coloquialismos. Ocorre também o uso de gíria, de palavrões, palavras inventadas, onomatopeias e gestos. Muitos gestos para auxiliar, para reforçar o entendimento do que está sendo dito. A aplicação de palavras abreviadas também faz parte da linguagem informal. Ou palavras assim contraídas, ser, pra, tá. Vocês estão vendo aí que estas palavras, elas são muito usadas em nossas comunicações através da internet. E a linguagem informal também está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais, ok? Chamo a atenção de vocês para a ocorrência da linguagem informal. São as conversas do dia a dia, as mensagens de celular e de redes sociais. E ela é usada sempre com familiares e amigos da nossa convivência. Alunos queridos, vamos olhar agora aquele mesmo texto, mas vocês vão perceber que ele está escrito de outra maneira. Doutor André seguiu até a portaria para encontrar o filho que chegava da aula, enquanto Lidiane, sua esposa, preparava o lanche. Quando chegaram em casa, André e seu filho encontraram Dona Lidiane na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de milho cremoso, a qual aprendera com sua avó Carminha. Vocês devem ter percebido que aquele texto está escrito
com outro formato, exatamente trazendo as características da linguagem dita formal. É uma linguagem que segue rigorosamente as regras da gramática, tem uma pronúncia clara e correta das palavras, um vocabulário rico e vasto. Vejamos aqui os momentos onde a linguagem formal é sempre aplicada. Em discursos públicos ou políticos, pelo menos deveria. Em salas de aula, conferências, palestras, seminários. Em provas e concursos públicos, eu chamo a atenção de vocês para essa realidade, porque é importante que vocês compreendam os mecanismos e utilizem adequadamente a linguagem formal e informal. Eu imagino que vocês gostam de estudar e pensam em dar continuidade, talvez, à vida acadêmica de vocês, em fazerem concursos, em fazerem um Enem, e eu aviso desde já, sempre são usadas, em todas essas ocasiões, a linguagem formal. Em reuniões de trabalho e entrevistas de emprego, em documentos oficiais, cartas e requerimentos. Chamo aqui a atenção de vocês para as pessoas com quem devemos usar a linguagem formal. Superiores hierárquicos, autoridades religiosas, oficiais e políticas, com o grande público ou público desconhecido. Então é importante que nós saibamos dominar os mecanismos da oralidade ou da escrita que compreendem essa linguagem formal. Afinal de contas, nós estamos estudando língua portuguesa para podermos entender práticas de comunicação onde a gente pode usar a linguagem formal. A linguagem informal, na verdade, não há muita necessidade da gente ir para a escola para aprendê-la. Em nossa convivência diária, isso se estabelece facilmente, esse aprendizado. O nosso assunto a ser estudado, sobre a variação linguística, é interessante que vocês percebam que essa variação linguística, ela pode ocorrer devido à variedade dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de alteração desse vocabulário. Eu sempre digo para vocês, a língua é viva. Então, existem mudanças, e a essas mudanças chamamos de variações. Sobre a pronúncia, morfologia e sintaxe, isso ocorre porque as línguas têm particularidades de serem dinâmicas e sensíveis. Também outro ponto que concorre para a ocorrência de variação linguística é a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social, a língua e o nível de formalidade do contexto são fatores que fazem com que ocorra a variação linguística. Vejam bem, quantas vezes vocês talvez não tenham ficado em dúvida sobre uma palavra que alguém bem mais velha do que você expressa. E você fica, o que será isso? Por quê? Porque há uma variação linguística em torno da idade e até do sexo. E quais são esses tipos de variação linguística? Vamos aqui detalhar a variedade regional que ocorre com a diferença entre a fala dos habitantes de diferentes regiões e estados e também cidades do país. Mais de uma palavra com o mesmo significado, diferentes sotaques, dialetos e falares, diminuição de palavras ou perdas de fonemas. Você vê muita gente que utiliza, por exemplo, a palavra abóbora, outro diz jerimum, outro diz macaxeira, outro diz aipim. São exemplos de palavras diferentes com o mesmo significado. Alguém diz assim, porta, outro diz porta. Então, são sotaques e dialetos. Nenhuma palavra está inadequada. Elas estão
flexionadas pela variedade regional. As variedades sociais, elas são percebidas com grupos de diferentes classes sociais. Por exemplo, plantar, em vez de plantar, bom, em vez de bom, problema, em vez de problema, bicicleta, em vez de bicicleta. Então, uma classe social que teve condições de vir à escola e conviver com pessoas que falam, que utilizam os mecanismos adequados da fala da sua língua materna, essas pessoas falam de uma forma própria. E quem não teve, de outra classe social, que não teve a oportunidade de estudar, de conviver com pessoas que utilizam os vocábulos de forma adequada, essa pessoa tem outra forma de falar. E aqui eu chamo a atenção de vocês, mais uma vez, para a questão do não preconceito com as variedades, com as flexões das palavras que acontecem em nossa convivência, em nossos diálogos, certo? É muito importante que a gente saiba respeitar a maneira de cada um falar e valorizar a importância, principalmente, do que tem a dizer. Existem também as variedades estilísticas, que são alterações da língua que ocorrem de acordo com o grau de formalidade. Isto é, a língua pode sofrer mudanças entre a linguagem formal ou uma linguagem informal. Quer dizer, é tudo isso que nós dissemos até agora. E como resumo, eu trago para vocês. A linguagem formal e informal são duas variações linguísticas. A linguagem formal e informal devem ser usadas em diferentes contextos. E é necessário que tenhamos conhecimento da linguagem formal e informal para redigir um bom texto e para que possamos atuar bem, para que a nossa fala possa fluir de uma maneira sempre adequada. Chamo a atenção de vocês para que não se apeguem à questão do erro e do acerto, mas da adequação e da inadequação. Sempre falo isso para vocês nas aulas. Um abraço a todos. Mais uma vez, chamo a atenção para o que foi proposto lá no início, quando eu falei o que iríamos avaliar de todo esse estudo.